Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, por aqui tudo bem também, graças a Deus. É, Hoje eu queria tratar com vocês Queria trazer para vocês o conceito ou o entendimento de um termo que a gente usa muito no Enneagrama, que é o enfoque de atenção ou foco de atenção. É um termo muito usado porque a gente precisa entender o nosso foco de atenção para a gente poder compreender a gente mesma, né? E a gente precisa de entender qual é o enfoque de atenção do outro para a gente entender o outro, né? E o que é esse foco de atenção ou enfoque de atenção? Veja bem, conhecer o Enneagrama pode ser uma surpresa muito boa, porque a gente começa a se perceber, né? A gente para pensar assim, uau, alguém me conhece? Alguém sabe quem eu sou? Essa pessoa visitou minha casa, né? Por outro lado, ela nos traz um enorme desconforto, porque ao mesmo tempo que eu me conheço, eu também descubro o quão limitado o meu tipo é. Eu não quero que vocês me interpretem mal. O nosso tipo, quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu digo assim, ó, eu sou tipo 6, eu tô dizendo o que a minha personalidade, o que o meu ego, o que a minha crença me faz acreditar que eu sou. E aí eu passo a viver dentro de uma estrutura do tipo 6. Quando eu entendo o Enneagrama e que eu entendo que eu sou mais do que um tipo, né? Eu tenho uma infinidade de possibilidades, eu tenho uma cartela de cores. Então eu vivia na caixa. Eu vivia na caixa antes. Agora que eu entendo os meus gatilhos, as minhas motivações, o que a minha personalidade faz comigo, o que o meu apego ao ego, ao meu ego faz comigo, então agora eu tenho a possibilidade de abrir a minha caixa e descobrir as inúmeras interações que eu posso fazer com todos os outros tipos do Enneagrama. Eu tenho os meus vizinhos laterais, né, que são o 7 e o 5. Eu tenho os meus vizinhos que me fazem crescer, que são o 9 e o 3, né? E eu tenho todas as outras emoções e sentimentos e virtudes que pautam também a vida dos outros tipos, porque o círculo do Enneagrama mostra exatamente essa interconexão, né? Essa relação de interdependência entre nós. Então, isso é importante. Antes, eu era só a Patrícia, né? E eu era só do jeito que eu sou. Sou assim. Hoje, não. Hoje eu sou a Patrícia, que hoje tá com uma asa em tal lugar, que eu preciso de crescer porque eu preciso de ir para esse lugar aqui agora, porque eu tô tensa, eu tô ansiosa, então eu preciso já me acalmar. E aí a gente vai trazendo as outras possibilidades e a gente vai ampliando o nosso leque e as nossas possibilidades de interação no mundo. Bom, mas é importante a gente entender que todo tipo tem um enfoque de atenção. Ele tem um túnel, é como se a gente colocasse uma viseira aqui assim, ó. E essa viseira faz o quê? A gente só enxerga nesse lugar. Então, o que é o enfoque de atenção que eu queria que vocês... Qual é o conceito que eu quero que vocês entendam? A Patrícia vai ver o mundo através do meu enfoque de atenção, que é do tipo 6. E é o medo, né? Não é um medo de barata, gente, não é medo de escuro, não é esse medo que a gente está falando. É um medo mais profundo, né? É um medo do futuro,
é o medo da incerteza, são as inseguranças, né? São as possibilidades de ser violentada, violada, agredida, questionada. É o medo de tomar uma decisão errada, é o medo de falar algo que vai ofender alguém profundamente, é o medo de falar alguma coisa tipo louca, é o medo de errar na criação dos meus filhos, é o medo de não ser uma boa esposa, é disso que eu tô falando. E todos os tipos têm um enfoque de atenção, todos os tipos. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar embaixo o enfoque de atenção de cada tipo. E aí vocês vão poder olhar na descrição do vídeo, tá certo? Eu acho que vai ficar legal assim, né? A descrição desse enfoque de atenção. Bom, eu quero que vocês percebam esse enfoque de atenção. Eu vou dar um exemplo, certo? Faz de conta que você faz um trajeto da sua casa para casa... Não, para o seu trabalho. Vamos pensar assim, você faz um trajeto da sua casa para o seu trabalho. Bom, eu tô saindo daqui da minha casa e vou para o meu trabalho. O que a Patrícia olha? Que eu gosto, né, gente? Vamos pensar assim nas coisas que me interessam. Eu vou ver os pontos de referência no trajeto meu, vão ser o quê? Casa de decoração, eventualmente uma farmácia... um cabeleireiro, um lugar de fazer uma escova, uma manicure, um supermercado local, pertinho, um lugar que faz entrega de comida e de congelados, certo? Tá. Meu esposo a gente trabalha no mesmo lugar, tá? Meu esposo faz o mesmo trajeto pro trabalho. O que meu marido vai olhar no trajeto? Concessionária do carro, se tem algum lugar que troca pneu, se tem alguma loja de peça, que vende peça de carro. Meu marido ama carro, adora carro. Então, vai ver se tem uma barbearia no local, mas enfim. Objeto masculino também é super reduzido. Os interesses masculinos são bem mais reduzidos, né? Então, você viu tanto de coisa que eu vi no meio do caminho, né? Ele vai ver se tem concessionária, posto de gasolina, ele vai saber se tem posto de gasolina. E detalhe, não é o posto de gasolina, ele vai saber qual é a bandeira do posto de gasolina, gente. Claro, né? Eu sei que tem... Se eu souber, eu vou saber que tem um posto. Ponto. Ipiranga, Shell, sem bandeira, sei lá se tem mais outra coisa, não sei dizer, né? Os nossos maridos vão saber qual é a bandeira do posto. Vocês percebem que a gente fez o mesmo trajeto, mas olhamos para coisas completamente diferentes. Se nesse trajeto ele falar assim, para lá na loja tal, Juninho Autopeças, e fala com fulano que eu quero eu já liguei lá, já pedi para separar, você vai só passar lá e pegar. Eu falei assim, onde que é essa loja? Hein? Caminho pro trabalho, que altura? De que lado que fica isso? Nunca vi essa loja. Então, pessoal, a gente não pode pretender que as pessoas vejam a vida da mesma forma que a gente. Essa é a conclusão do foco de atenção, do enfoque de atenção, como queiram. Eu vou ver o meu caminho usando alguns pontos de referência. Meu esposo vai ver o caminho usando outros marcadores, outros pontos de referência. Eu não posso esperar que o meu marido veja os mesmos pontos de referências que eu. Não posso. Uma pessoa tipo 6, talvez a gente parte do princípio de que a gente está falando de sexos diferentes, né, de idades diferentes, então é só uma ilustração. Mas a gente parte do princípio de que as pessoas do tipo 6 vão estar tendo os pontos de referências mais parecidos do que os meus, né? Não são iguais, porque não somos pessoas iguais.
Mas a gente parte do mesmo pressuposto. Qual é o meu foco de atenção? É o medo. Né? Qual é o meu foco de atenção? O medo. Todos 6 partem do mesmo foco de atenção, medo. Mas eu posso ter medo de ser uma péssima mãe e esses 6 nem é mãe ainda. Então não tem medo de ser mãe. Ele não é mãe. Ela não é mãe. Então não é uma preocupação. Mas ela tem medo de não conseguir alcançar, sei lá, um posto interessante no trabalho, de errar alguma coisa que foi solicitada para ela e ela não conseguir a promoção que ela queria. Então, o pressuposto que nós partimos é o mesmo. É ingenuidade da nossa parte querermos que pessoas diferentes de nós vejam as mesmas coisas. Entenderam? Eu espero que isso ajude vocês a entender, né? E a refletir. O que será que o meu filho vê no caminho? Quais são os pontos de referências que meu filho vê no caminho? Que a minha filha vê no caminho? Quais são os pontos de referência que meu esposo vê no caminho? Que a minha esposa vê no caminho? Que meus pais veem, né? Da onde eles estão vindo? Qual é o enfoque dessa pessoa quando ela entra numa discussão, quando ela entra numa situação de estresse, quando ela entra numa relação amorosa, quando ela entra numa relação familiar? Qual é o enfoque dela de atenção? Eu espero que seja útil para vocês esse vídeo, que vocês reflitam sobre esse assunto, porque é um assunto importante. Parece bobo, mas é muito importante e é extremamente profundo a gente avaliar isso e pensar sobre isso. Qual é o seu ponto de referência? Né? Quais são as coisas que você, ao longo da relação, vai sinalizando, né? Coloquem aqui os seus comentários. Ao final do vídeo, se você achou que esse é um assunto importante, compartilhe, deixe o seu like, comente, porque eu já disse, é muito importante o seu comentário, tá bom? Tenham um ótimo dia todos vocês e até o próximo encontro.